Quando eu fechei os olhos, levantei as duas mãos, eu senti o calor da mão de Deus, que segurava minhas mãos. Eu senti o toque de Deus, e eu tive a primeira visualização. Eu visualizei a minha mãe, e eu entrei no choro, porque naquele momento ali, era uma cura interior que estava acontecendo na minha história. De repente, eu ali em pensamento, abracei a minha mãe, eu dizia em pensamento: eu te amo, mãe, a senhora me fez falta, e eu entrei num choro, numa saudade da mãe, parecia que eu sentia o cheiro dela. De repente eu tive uma visão do meu pai. Naquele momento eu tive a graça de olhar nos olhos do meu pai e perdoar o meu pai, porque é impossível alguém que se dobra diante de Deus não perdoar. É impossível. Eu perdoei meu pai, e ali foi cura interior. O meu casamento estava praticamente destruído, e aí no domingo que estava acabando a experiência de oração, eu pergunto para Jesus: mas Jesus, como que eu vou aguentar longe das drogas? Rapaz, toda a vida magrinho, mas eu bebia que um louco. Fumava Marlboro, gostava de Campari, gostava de uísque, gostava de uma cerveja igual um louco e tal. E eu falo para Jesus: como que eu vou dizer não para essas coisas, Jesus? Para futebol, para sinuca, para jogo de truco. Jesus, aí Jesus, eu ouço Jesus pela segunda vez. Ele disse assim para mim, sem nunca ter pegado na Bíblia: abra em Atos 1:8. Fui procurar. Quando eu abri, a resposta estava ali: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Senhor, eu quero dizer, Pai, que eu te perdoo por todas as vezes que o Senhor bateu em mim, que a gente apanhava sem saber por que estava apanhando. O parâmetro para o nosso pai parar de bater nos 3 menores era se um dos 3 fizer xixi na roupa. E eu falei: a terceira coisa, eu quero pedir perdão ao Senhor. E eu quero encerrar com a quarta coisa. Eu quero dizer que o Senhor é o melhor pai do mundo. Como? Eu estava com o olhar na promessa de Deus. Passado 5 anos da minha conversão, o meu pai lá em Itaberá, 280 quilômetros de Salto, o meu pai ligava para mim: Antônio, você pode vir me buscar aqui em Itaberá, porque eu quero ir na casa da sua irmã lá em Santos, ficar uns dias lá. Eu era o mais pobre da família, isso até hoje. Até lá tinha muito dinheiro e tinha muitos carros, mas ele pedia a mim para buscar, porque eu me tornei amigo do meu pai. Pedia dinheiro para todo mundo. Eu preciso de dinheiro, eu tenho que buscar meu pai. Levava meu pai lá em Santos, voltava embora. Com 33 anos de idade, quando as crianças passavam lá no Jardim Marília, segurando a mão do pai: vem aqui, por favor, você estava gravando? Vem aqui. Então, as crianças passavam assim, e na escola do pai, um usuário de droga, um homem que era violento, um homem que brigava. Quando via aquela cena, chorava por dentro. Eu tinha raiva das crianças que seguravam na mão do pai. Eu tinha raiva dos pais que seguravam a mão da criança, porque eu sonhava com aquilo 33 anos, dia e noite, em segurar a mão do meu pai lá. Com 86 anos de idade, meu pai, com o coração fraquinho, o meu pai andava assim. Fui para a praia, ali, estava assim, meu pai aqui, parando no mar, longe do mar. O meu pai olha para mim e fala: Antônio, tenho tanta vontade de entrar no mar, tanta vontade. Eu falei: pai, por que você não entra?
eu tenho medo de cair. Aquela hora eu falei, não vai cair porque eu vou te segurar. Comecei a andar com meu pai. O meu pai estava entrando na água, eu estava a caminho da escola. O meu pai andando, meu pai pisando na água, e eu estava pisando na rua da minha escola. De repente, olhava para o mar e agradecia a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor está permitindo que nesse mar da tua misericórdia eu seja curado da minha infância. De repente a água bate no joelho do meu pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente aqui, principalmente homem, você está escutando meu testemunho como se fosse uma história, não como um poder de Deus, porque você tem medo de Deus entrar na tua história e curar a tua história. Você tem medo de permitir que Deus mexa na tua história. Para de ter medo. Para de ter medo. Deixa Deus entrar. Homem chora. O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. De repente a água bate no joelho do meu pai balança e fala, grita, como eu vou cair? Vai cair nada, pai, porque eu estou te abraçando. Aquela hora meu pai estava abraçado comigo para não cair na água, para não cair no mar. Aquela hora eu estava entrando na sala de aula com meu pai e querendo que todos os meus amigos me vissem que eu tinha um pai que me amava, que andava comigo. Amados irmãos, escute isso. Escute o poder do perdão, o poder do amor. Frei Cantalamessa, hoje cardeal, mas quando ele era frei, ele pregava retiro para João Paulo II. Um dia ele pregou e falou assim: se todas as sagradas escrituras fossem destruídas da face da terra, todas fossem queimadas, sobrasse somente aquele versículo da carta de São João que diz Deus é amor, toda a sagrada escritura estaria salva, porque toda a sagrada escritura se resume: Deus é amor. O meu pai morre com 93 anos de idade. Eu estava trabalhando na nossa comunidade e nós cuidamos de depressão e pânico lá. Trabalhando sozinho, de repente eu olho para o céu e vejo uma nuvem, igualzinho no Antigo Testamento. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Olhei e senti no meu coração algo bom não vai vir. O telefone toca no mesmo instante. A minha irmã, Tonho, você está rezando? Eu falei, estou. Continua, porque o nosso pai entrou no hospital agora. E o médico falou que ele não sai com vida dele. Fazia 6 meses que eu não contava com meu pai. Eu olhei para aquela nuvem de novo e falei, Jesus, 6 meses que eu não vejo meu pai. Ele disse 6 meses, um tempo real para ir ver meu pai. Jesus, não deixa meu pai morrer sem eu ver meu pai. Sem eu dizer para ele pela última vez que era meu amigo, que eu aprendi a amar, que ele aprendeu a me amar. Passou 3 horas certinho contado no relógio. O telefone toca e eu já sabia. Atendi o telefone, recebi a notícia: o nosso pai morreu. Chorei sozinho, agradeci a Deus, porque tinha me dado tempo ainda de corrigir algumas coisas da minha história. Peguei a Nádia, peguei o meu filho Joaquim, peguei a minha filha Nádia e fomos para Itaberaba. Ficamos no melhor naquela noite, uma noite fria. Meu pai reuniu 16 filhos em torno do caixão. De repente a minha sobrinha chega para mim e fala assim: tio, você quer conduzir oração para nós? Meu filho Joaquim foi no carro, pegou o violão, veio. E eu pedi
pedi para o meu filho Quinhos, você toca aquela canção, Só Se Tem Saudade do Que É Bom. Ele começou a chorar e falou: pai, eu não aguento. Falei: então tá bom, só toca, dona. E comecei a conduzir uma oração. Olha o poder do pecado. Olhei para os irmãos que há 15, há 16, há 18 anos não se encontravam. Muitos de mal, uma com a outra, da igreja batista, da igreja da congregação cristã. E eu comecei a oração desse jeito. Eu falei: meus irmãos, nós não podemos esperar chegar nesse momento para a gente se amar, para a gente se perdoar. Quando eu terminei de falar essa frase simples, uma irmã saiu correndo, pulou pessoas da outra. A outra foi pedir telefone ali na oração: me perdoa, são anos que eu não olho de você, me perdoa. Conduzi uma oração e chegou no momento que eu olhei para as minhas irmãs e falei assim: eu não podia deixar de cantar essa música, que vocês contaram a mim que todo filho que nascia, a mãe fazia dormir com essa música. Eu sei que tem irmãos evangélicos aqui, mas você também cantou essa canção, você foi consagrado a Nossa Senhora. Eu comecei a cantar sem saber cantar. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. A da congregação cristã levantou a mão na hora. Falei: ah, não gostou. Velhinha olhou para mim e falou: Tonho, eu não sabia que eu tinha um irmão tão maravilhoso como você. Acabou a canção, acabou tudo. Voltaram para os lugares e eu aqui em cima. Obrigado, meu pai. Chega a minha madrasta e ela bate assim a mão no meu ombro e fala assim para mim: Antônio, eu quero falar algo para você. O teu pai, nos últimos 3 meses de vida, meu pai entrou 2 vezes na igreja, casar com a minha mãe e casar com o terceiro homem, nunca mais foi. Seu pai não perdeu 1/3 nos últimos 3 meses de vida pela canção nova. O seu pai não perdeu uma missa nesses últimos 3 meses de vida pela canção nova. Ali na cama, sem poder andar, missa, Deus. O padre entrou, ficou 3 horas com ele. Enquanto ele não deu o último suspiro, o padre não saiu do quarto do seu pai. Confessou o seu pai, deu extremação ao meu pai. E aí ela olhou nos meus olhos e falou: Antônio, o teu pai está contemplando a glória de Deus pelo perdão que você deu a ele. Se o poder do perdão, por que as pessoas não rezam? Por quê? Porque tem trauma aqui dentro. Por que as pessoas mergulham em tantos e tantos pecados? Por que as pessoas se entregam na depressão, no pânico, na angústia? Porque não tem amor. Porque não recebeu o amor. Entende? Deus quer te amar nessa noite. Deus quer te amar nessa noite. E de uma maneira muito profunda. Deus vai curar essa carência do teu coração.